Olá a todos, segunda-feira, assim ao final do dia, mais uma vez estou cansada, vocês vão ouvir-me falar assim muitas vezes e desculpem lá se eu sou chata, mas é verdade, é mesmo para vocês perceberem que este vídeo, sendo normal que fique um vídeo longo e eu estando cansada, vai ser assim um vídeo onde eu provavelmente vou gaguejar muito e vou perder no discurso e vou ter que recorrer muitas vezes à cábula, coisa que eu não gosto muito de fazer, mas está aqui a cábula. Eu ando cansada, ando extremamente cansada e tenho que fazer um sacrifício para sentar-me aqui e para estar mentalmente preparada para falar convosco e para que a coisa saia como eu gosto que saia, não é? Mais ou menos direitinha. E para que vocês, ao perderem, entre aspas, tempo da vossa vida a ouvir-me falar de leituras, que o façam e que valha a pena, porque quando eu estou mais cansada e mais sonolenta, que é o caso, não é? Sei que as coisas não correm como eu gosto, não fluem como eu gosto que fluam, e por isso mesmo já estou a dizer-vos assim de antemão, logo no início, que há cansaço, há sono e que isto pode correr assim um bocadito menos bem, pronto, mas olhem, já ficam avisados, ok? De resto, o que é que eu quero fazer neste vídeo para além daquilo que vocês perceberam, não é? Porque é o balanço mensal das leituras do mês de maio, que já devia estar feito há imenso tempo, porque já estamos a 19 de junho e eu ainda nem sequer gravei este vídeo, já o devia ter feito, mas olhem, não há tempo, a vida mete-se e não há tempo. E assim sendo, para além de eu querer falar-vos daquilo que nós lemos cá em casa durante o mês de maio, é óbvio que eu tenho que começar ou colocar no início deste vídeo uma menção ao projeto, àquele projeto que é o meu bebezinho mais especial, porque foi o primeiro projeto que eu lancei, ainda tinha blog e lancei lá para mim mesma, não é? E depois trouxe o projeto para aqui para o cantinho, primeiro era em abril, agora por razões que não são as mais felizes é em maio. É claro que eu estou a falar do projeto de em maio lermos literatura espanhola e é desse mesmo projeto que eu quero logo agora no início do vídeo falar, porque é óbvio que as minhas leituras vão refletir muito desse projeto, mas aquilo que eu quero logo agora no início é agradecer-vos do fundo do coração, mais uma vez terem aceitado o meu convite. Está aí uma criança a chorar, não é? Que eu estou à beira da janela. Mas terem aceitado o meu convite, terem lido comigo literatura espanhola, tenha sido em português, na língua original, no que for, mas é mesmo muito, muito saboroso, muito preenchedor para mim saber que eu lanço um projeto e que há sempre pessoas, que há sempre leitores que aceitam esse convite, que se juntam a mim e participam no projeto. E houve muita gente que eu sei que leu obras de literatura espanhola, que inclusive foi deixando essa informação lá pelas bandas dos Instagrams, identificando-me, eu fui partilhando as histórias e fui agradecendo, mas agora aqui neste cantinho eu acho que faz todo o sentido que toda a gente que está a ver este vídeo e que participou no projeto, mesmo que já me tenha dito, que volte a dizer aí nos comentários aquilo que leu de literatura espanhola e, por que não, assim um pequenininha reflexão sobre o que foi essa leitura, como é que foram essas experiências na literatura espanhola. Deixem ficar aí em baixo aquilo que leram, o que é que vos trouxe essas experiências e é óbvio também se tiverem assim alguma recomendação que me queiram fazer dessas mesmas experiências, façam-no, porque é óbvio que eu vejo os vossos comentários, que respondo a eles, mas também há pessoas que os cuscam e podem retirar das vossas leituras alguma recomendação, alguma ideia para mais tarde ou mais cedo, seja para futuras iniciativas deste projeto ou noutro momento qualquer, ler literatura espanhola. Por isso, obrigada mesmo por terem aceitado o meu convite, por terem participado neste projeto mais uma vez e deixaram-me de coração cheio e eu não tenho mais do que, ou não posso fazer mais do que agradecer-vos e dizer-vos que para o ano haverá nova edição deste projeto, de maio a AG Espanhol, ou seja, do projeto Lermos Literatura Espanhola, e que eu, como é óbvio, vou convidar-vos sempre que este projeto continuar a existir. Por isso,
Muito obrigada por terem lido e não se esqueçam, deixem ficar aí em baixo nos comentários as vossas participações no projeto Maio AG Espanhol. Agora que eu acho que esta parte está feita, quero, como é normal, falar daquilo que foram as nossas leituras cá em casa durante o mês de maio. Não foi assim um mês muito proveitoso, já estava à espera que não fosse, nem para mim nem para o marido. E então para o marido é que não foi um mês assim muito proveitoso, ele anda a ler pouco, isso também é reflexo daquilo que a escola não o deixa fazer, a escola e outras coisas e outros afazeres da vida, mas ele, e começando por ele completou 2 leituras em maio, nenhuma delas foi para o meu projeto, ainda não sei se eu vou perdoar, pronto. E está ainda com uma obra nas mãos que está a ser assim um parto um bocadinho difícil, já vou explicar porquê. Por isso, ele concluiu 2 leituras e arrancou com uma que ainda não concluiu. No meu caso, aquilo que eu consegui concluir foram, deixem-me cá ver, 5 leituras. Não li tudo aquilo que me tinha proposto ler em maio. Dei mais umas facadinhas na TBR, parece que agora começa a ser a panágio da minha parte, mas concluí 5 leituras e já vos vou falar delas. Por isso, no total foram 7 leituras que foram concluídas em maio da nossa parte aqui em casa. Falando em primeiro lugar daquilo que eu não consegui ler em maio, digo-vos que desisti de uma leitura e outra dela, mais uma dela, ou melhor, estão a ver a gaguez, estão a ver, e o cansaço, ou seja, eu desisti de uma leitura que me tinha proposto fazer durante o mês de maio e houve uma outra à qual eu não cheguei e só fiz agora em junho, que é nada mais nada menos do que Contra Mim, de Walter Ugumem, que eu devia ter aqui, mas olhem, não tirei dali da estante, depois deixo-vos ficar aqui a capa. Essa eu nem cheguei a ela de maneira nenhuma e só a fiz em junho. Aquela que eu desisti é esta que aqui está, Dentes de Leite, de Ignacio Martínez de Pisón. Uma obra para a qual eu tinha muitas expectativas, sou sincera, porque sabia à partida que me iria levar àqueles espaços e àqueles palcos do século XX espanhol de que eu gosto muito, guerra civil, pós-guerra, etc. Mas não sei porquê, não consegui embrenhar-me nesta leitura como eu gostaria. Não consegui logo criar laço, aliás, antipatizei com algumas personagens que nos aparecem aqui ao princípio, por causa dos seus ideais políticos. Sei que não deveria acontecer isso, não é? Porque tenho que me sentir imparcial nas leituras, mas fiquei logo assim a torcer o nariz e a revirar os olhos, e assim sendo, li poucas páginas desta obra e desisti da mesma. O marido, quando a leu, que ele leu há 2 anos, amou, deu-lhe um 10 em 10, por isso vocês conseguem ver que a minha opinião e a minha desistência não é muito imparcial. Ele adorou esta obra, se calhar eu também até poderia ter gostado se andasse mais com ela para a frente, mas estava-me a fazer tanta comichão este início que eu não estive para, entre aspas, perder o meu tempo com esta obra e desisti dela. Ela vai voltar à estante, não sei se voltarei a ela tão cedo ou mais tarde, não sei, mas como ela foi uma leitura tão satisfatória e tão preenchedora para o meu marido, esta obra vai manter-se na estante, mesmo que eu tenha desistido dela. Falando-vos agora daquilo que sim foram as leituras que eu consegui concluir durante o mês de maio, vou começar por aquela que não li para o projeto Maio AG Espanhol, ou seja, que não é de literatura espanhola. Li e regressei a Maria Isaac e com esta obra O Que Dizer das Flores, que tem esta capa fantástica. Eu já tinha amado a capa do Onde Cantam os Grilos, que é algo semelhante a esta com outras cores, mas já tinha gostado muito e, para além da capa, tinha gostado muito do conteúdo da obra Onde Cantam os Grilos e sabia de antemão, porque já tinha ouvido aí bichanar em algum lado, que esta obra
tinha, como é que eu ia dizer, ou dava alguma continuidade à obra Onde Cantam os Grilos, mas mais não sabia. E ainda bem que não sabia, porque à medida que eu fui lendo a obra, eu apercebi-me de que Maria Isaac regressou aos mesmos espaços, nesta obra, aos mesmos espaços de Onde Cantam os Grilos, que eu acho que são terras, paisagens nortenhas. Mais uma vez aparece aqui menos vincado, mas aparece aqui o sotaque nortenho, a troca do V pelo B aparece por aqui, e dá para entender que estamos nas mesmas paisagens ou nas mesmas terras, acho eu, nortenhas, de Onde Cantam os Grilos, mas num tempo posterior, bastante posterior, penso eu, não muito posterior face ao final da obra de Onde Cantam os Grilos, mas posterior. E aqui vamos encontrar uma outra personagem que nós sabemos que vem de Onde Cantam os Grilos, e uma delas é assim, um cantinho no coração voltar a estar com ela, sobretudo agora, depois de tudo aquilo que nós conhecemos dessa personagem. Aquilo que agora no presente O Que Dizer das Flores é a ocupação dessa mesma personagem. Para além de eu já adorar essa personagem, o facto dela agora estar com uma ocupação que me enche o coração ainda fez com que eu matasse as saudades e me sentisse quentinha com a companhia dessa mesma personagem que eu conhecia de Onde Cantam os Grilos. Mas para além dessa, há uma grande panóplia de personagens de uma aldeia que se chama Montover, se eu não estou enganada, sim, Montover, sim. Uma grande panóplia de personagens, que umas com mais destaque do que as outras, mas que nós vamos percebendo que são aquele tipo de personagens algo estereotipadas de uma aldeia, não é? Também ela com comportamentos algo estereotipados, e é isso que nós vamos acompanhando e vamos conhecendo essas personagens, vamos conhecendo as ligações que existem entre elas, sejam familiares ou não, e vamos nos apaixonando por elas. É impossível. O estilo de Maria Isaac é aquele estilo que nos envolve, que nos cativa, que nos agarra desde o princípio. Eu já conhecia esse estilo e já me tinha agradado imenso na primeira obra, e nesta voltou a cativar-me, a agarrar-me, a aconchegar-me, a abraçar-me. Gosto mesmo muito do estilo da Maria Isaac e gostei imenso de conhecer esta aldeia, gostei imenso de conhecer as suas personagens, os seus habitantes, conhecer os seus segredos, de conhecer este mistério que anda por aqui e de outras coisas, os seus comportamentos, mais estereotipados ou não. Gostei mesmo muito, mas queria mais. É uma obra para mim demasiado curta e eu queria tanto continuar nesta aldeia, queria tanto continuar a conhecer e a estar na companhia destas personagens, e senti-me algo roubada com o final. Queria mais, queria muito mais, e por isso mesmo é que eu só lhe dou um 8 em 10, porque tudo o resto extasiou-me. Fiquei mesmo contente por voltar a Maria Isaac, mas senti que o final foi depressa demais, apareceu depressa demais. Esta obra havia que ter muito mais páginas, pelo menos para os meus gostos, e só por isso é que eu lhe dou um 8 em 10, mas valeu muito a pena voltar a Maria Isaac, voltar a estas paisagens, voltar a conhecer, voltar a personagens, a estar na companhia de personagens que eu já conhecia, sobretudo uma, e voltar, e neste caso, e conhecer novas personagens que me apaixonaram, umas mais do que outras, é verdade, mas que me apaixonaram e que eu queria mesmo continuar com elas. 8 em 10, vale muito a pena conhecer Maria Isaac, se ainda não o fizeram, e agora tenho que ler a terceira obra que já anda aí pelas livrarias desta autora, porque ela consegue mesmo deslumbrar-me e deliciar-me. Agora, tudo o resto que eu tenho por aqui são obras que eu li para o meu projeto Maio AG Espanhol, ou seja, de autores espanhóis. Li três obras no idioma original, e a última já foi em português, porque de todas é aquela que é a única que está traduzida para português, ou pelo menos hoje em dia se encontra em livrarias portuguesas, seja físicas ou online. Comecei o meu projeto por ler uma obra que já não mora aqui nas estantes,
já me despachei, já me desfiz dela, já a despachei, porque acabou por ser uma desilusão. Eu já ia com poucas expectativas para ela, porque já sabia de antemão que não era uma obra que ia muito ao encontro dos meus gostos, daquela minha zona de conforto. Mas ela estava aqui, já morava aqui nas estantes há mais de 2 anos, ou há mais de 3, e estava na hora de eu pegar nela, não é? Falo-vos de... deixem-me ver, que eu já não me lembro do nome, não é? Já não tenho a obra aqui. Falo-vos de Un Millón de Gotas, de Víctor del Árbol. Deixo-vos ficar aí a capa. Era a segunda obra que eu ia ler deste autor. É um autor que se dedica muito a obras de thriller, suspense. Não é tanto thriller, é ali mais aquilo que em espanhol se chama de novela negra, com suspense, policial, por aí. Pronto, já tinha lido uma obra deste autor há uns anos atrás. Não tinha sido uma experiência muito satisfatória para mim. Esta, eu já por isso mesmo entrei nela com as expectativas em baixo, mas o início agarrou-me mesmo muito. Fiquei mesmo e pensei cá para mim, este vai ser diferente, com este início tão arrebatador, vou gostar muito mais do que tinha gostado da outra obra que tinha lido deste autor. Mas depois do início a coisa arrastou-se, descambou. Não foi nada ao encontro dos meus gostos. Achei algumas coisas associadas à trama, às personagens, demasiado exagerado. Achei que a obra também poderia não ter tanta página e achei que algumas personagens e algumas situações eram um bocadinho inverosímeis e que o autor quis tocar em tantos aspectos que acabou por, como é que eu ia dizer, perder-se na obra e acabou por, pelo menos no meu ponto de vista, acabou por o resultado final ser uma trama com demasiadas coisas, com algumas situações inverosímeis, com demasiadas... Estou a repetir, não é? Com algumas personagens que também tinham alguns comportamentos que eu não achei assim tão verosímeis como deveriam ser, e assim sendo foi uma desilusão. Eu levei a leitura até ao fim, sim, não desisti da mesma, li a obra até ao fim e ela era grandinha, ela tem 670 páginas, apesar de ser a edição que eu tinha era de livro de bolso, mas acabou por ser assim uma coisa... E eu, foi assim, não posso dizer que tenha sido a segunda grande desilusão do ano, porque eu já ia com expectativas baixas, mas foi uma desilusão e depois de um início tão promissor e tão arrebatador, eu estava à espera de muito mais e depois perdeu-se. A trama perdeu-se com muitos fios, não é? Com muitos lados a querer... abordar muita coisa ao mesmo tempo e pelo menos para mim não resultou. Dei-lhe um 5 em 10, não recomendo, mas lá está, é a minha visão, é uma obra que não está traduzida para português, não é uma obra que facilmente vocês encontrem, mas se lerem com facilidade o espanhol e se forem parecidos comigo, acho que também não vão ficar muito agradados com esta leitura. Mas pronto, sou eu que estou a dizer, não estou a dizer de maneira nenhuma para vocês não arriscarem. Pronto. Essa foi a primeira leitura que eu fiz para o meu projeto Maio Águia Espanhol. Agora, vou falar-vos daquela que eu já sabia de antemão que se não iria ser a melhor leitura que eu iria fazer durante o mês de maio, iria estar ali no top e no pódio com mais alguma, se essa mais alguma existisse. É claro que eu falo-vos daquela que é a responsável deste projeto e falo-vos da obra que eu reli da minha querida Almudena Grandes, o segundo volume da saga Episódios de una guerra interminable, e falo-vos de El lector de Julio Verne. Esta obra é então o segundo volume, não está traduzida para português. Olhem para isto. Para além daquilo que eu fui sublinhando, não é? Eu tinha lido esta obra em setembro de 2013, há quase 10 anos que a tinha lido pela primeira vez. E a sensação com que eu tinha ficado até aos dias de hoje é que dos 5 livros
que Almudena Grandes deixou desta saga e que eu já li. Este era, quiçá, aquele que menos eu tinha gostado. Apesar de lhe ter dado um 10 em 10, não sei porque tinha a sensação de que este era aquele que eu tinha menos gostado. E agora que o reli, posso dizer-vos que eu estava redondamente enganada. Foi uma releitura como eu quero que todas as releituras sejam. Daquelas que, ao ler pela segunda vez, eu fico ainda a gostar mais da obra. É por isso que eu gosto de reler. E é só para isso que as releituras para mim fazem sentido. É quando eu releio, quando eu volto uma segunda ou uma terceira vez, ou o que for, a uma obra, ela ainda me agradar mais. E esta aconteceu isso. Tenho uma pena gigantesca que esta obra não esteja traduzida para português. Duvido muito que ela seja. Não sei. Acho que a morte de Almudena Grandes não trouxe, e por muito macabro que isto possa parecer, não trouxe aquilo que devia ter trazido, ou seja, Portugal ir em busca daquilo que está por traduzir dela e fazer esse serviço aos leitores portugueses. Acho por isso mesmo que não vai ser traduzida, mas oxalá que eu esteja enganada. E esta obra leva-nos ao pós-guerra civil e pós-guerra mundial. Vamos a 1946, 47, 48. Vamos sair de palcos então mais conhecidos de Espanha e vamos para as serras andaluzas, mais propriamente para Jaén e para uma aldeia que se chama Fuensartos. Como é que é? Fuensantos. Ai, estão a ver? Eu sabia que isto me ia acontecer, eu sabia. Numa aldeia que se chama Fuensanta de Martos. Pertence a Jaén. Jaén é um dos distritos, digamos assim, de Andaluzia. E vamos lá e vamos encontrar um protagonista que é o menino. Que é filho de um guarda civil. E é um menino que já tem uma boa história nas costas, fruto da profissão do seu pai, daquilo tudo que ele tem que sofrer, digamos assim, por pertencer a uma família de um guarda civil. E a vida dele vai mudar completamente quando chega à aldeia para viver lá um forasteiro que se chama Pepe e que é conhecido como o Pepe el Português. E esta chegada do Pepe el Português vai fazer com que a vida do Nino mude radicalmente. E nós vamos ter aqui uma amizade daquelas mais deliciosas e mais satisfatórias e mais preenchedoras que vocês possam encontrar numa obra. E para além disso vamos ter uma panóplia de outras personagens, sobretudo femininas, daquelas mulheres de pelo na venta, que eu adoro e que eu ia dizer só consigo encontrar em Almudena Grandes, mas estou a ser redutora, mas que é em Almudena Grandes que eu mais encontro daquelas personagens femininas de pelo na venta, daquelas mulheres com personalidade forte que me preenchem, que me fazem ter um orgulho sem fim por tudo aquilo que nós somos mulheres. E nós vamos ter então um Pepe el Português, um Nino, esta amizade lindíssima, vamos ter outra panóplia de personagens e vamos ter aquilo que, por muito que a Guerra Civil já tenha ou já tivesse terminado há mais de 5 anos, nós vamos ter aqui ainda muito vincado aqueles que foram os perdedores da guerra, mas que ainda não desistiram de lutar pelos seus ideais de uma forma, ilegal e foragida, e aqueles que representam o Estado, o poder vigente, e aqueles que representam os vencedores da Guerra Civil. E eu poderia estar aqui imensos minutos a falar-vos sobre esta obra. Aliás, era a vontade que eu tinha, era essa, porque eu digo-vos, isto é aquilo que me preenche como leitora. Esta obra e obras de Almudena Grandes são verdadeiramente aquilo que me preenche como leitora, aquilo que me deixa completamente extasiada e arrebatada e orgulhosa de ser leitora de uma autora como esta, que a mim
continua a preencher-me por muitas vezes que eu a releia, e é tão bom reler e sentir que obras como esta ainda me deixam mais arrebatada, mais extasiada, empolgadíssima com tudo aquilo que eu encontrei. Eu chorei aqui com esta obra, e eu apaixonei-me por este Ninho, eu apaixonei-me por este papel português, eu apaixonei-me por mulheres que têm algum destaque nesta obra, mas também condui-me por todos, mesmo por aqueles que poderíamos considerar como sendo aqueles que estão no papel dos maus, porque aqui mesmo aqueles que são os bons, os sofredores, e aqueles que são os maus, e aqueles que torturam, e aqueles que estão do lado dos que caçam quem está foragido, todos eles têm defeitos, todos eles têm um lado, pelo menos chegam-nos aqui, não completamente planos, entendem? Há sempre ali um lado que faz com que nós não os detestemos, por muito que eles sejam os maus e estejam do lado daqueles que torturam, e daqueles que caçam, e daqueles que prendem, e daqueles que acabam muitas vezes por matar mesmo pelas costas. Há sempre aqui um lado que faz com que nós não vejamos tudo preto e branco, e é mais uma vez isso que me apaixona em Almudena Grandes e que me voltou a apaixonar com esta obra. É um 10 em 10, poderia ser mais do que um 10 em 10, aliás isto merece mais do que um 10 em 10, e foi delicioso voltar a esta obra. E eu, se não me esquecer, deixo-vos ficar aí em baixo na caixa de descrição o link para a opinião que eu deixei no blog quando li esta obra pela primeira vez, e que, modéstia à parte, eu acho que está uma opinião perfeita. Se vocês quiserem perder um bocadinho de tempo, leiam a opinião, e vão perceber que muito daquilo que eu disse se repete na sua opinião, mas essa opinião tem outras coisas que eu acho que não disse aqui e que merece a pena ler para quem está e ficou empolgado com tudo aquilo que eu disse sobre este El Lector de Julio Verne, este lado dos livros que também está aqui e que abre uma vida completamente diferente ao Nino. Olha, esta obra tem tudo e mais alguma coisa. É maravilhoso, e se vocês conseguem ler em espanhol, e se, como é que eu ia dizer, dominam bem o espanhol, leiam esta obra, porque é preciso dominar bem o espanhol para ler Almudena Grandes, e esta vale muitíssimo a pena. A terceira obra que eu li para o meu projeto foi uma facadinha na minha TBR, e foi um regresso também a uma autora da qual eu gosto muito, e a uma história que me tinha arrebatado em 2011. Falo-vos de Maria Dueñas, falo-vos de O Tempo Entre Costuras, que eu li em 2011, e falo-vos de Cira, que é basicamente a sequela de O Tempo Entre Costuras. Foi esta a minha facadinha na minha TBR de maio. São 2 calhamacitos, não é? E eu, à partida, tinha medo que, ao pegar em Cira, sem ter relido O Tempo Entre Costuras, fosse perder o fio de ligação, o elo de ligação entre as duas obras, porque eu li em 2011 O Tempo Entre Costuras, já se passaram mais de 10 anos, e tinha medo de não me lembrar de coisas suficientes para não entender e não me embrenhar da melhor forma em Cira. Mas ainda bem que não reli, porque a autora vai relembrando coisas importantíssimas do Tempo Entre Costuras, e nós não perdemos o fio à meada, mesmo que não consigamos ler O Tempo Entre Costuras, ou consigamos reler O Tempo Entre Costuras, que é o que acontecia para mim. Pronto, voltei a Cira, voltei a estar na companhia da Cira, que me tinha apaixonado tanto em O Tempo Entre Costuras. Esta obra pega basicamente no final desta, pouco tempo depois, e nós vamos então acompanhar a vida de Cira, uma vida que deixou para trás tudo aquilo que era de entusiasmante e de inseguro e de inexperiente em Cira em O Tempo Entre Costuras. Vamos então com ela
primeiro para a Inglaterra, depois para a Palestina e a seguir para outros palcos que não vale a pena eu mencionar-vos. Vamos acompanhá-la durante algum tempo, vamos perceber que a vida dela vai sofrer uma reviravolta muito dolorosa logo no início da obra e que ela vai ter que desenvencilhar-se face a essa reviravolta dolorosa e agarrar novamente nas rédeas da sua vida. E é isso que nós vamos acompanhar, além de uma contextualização histórica que está muitíssimo bem feita, que me fez perceber muito bem, ou melhor, aquilo que era a Palestina do pós-Segunda Guerra Mundial, e outras coisas que vão acontecendo por aqui. Vamos voltar à Espanha, vai haver uma grande visita presidencial que nós vamos acompanhar aprofundadamente aqui também, em Espanha, através da Cira e de outras personagens, e foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, apesar de achar que não tem o fulgor, nem o entusiasmo, nem a empolgação que este tem. É uma obra muito bem contextualizada historicamente, com personagens que são novas e outras que nós conhecemos do Tempo Entre Costuras. É uma leitura que se faz muito bem, apesar do tamanho. Gostei mesmo muito de continuar na vida da Cira, mas apenas consegui dar-lhe um 8 em 10, enquanto que ao Tempo Entre Costuras tinha dado 10 em 10 a pontuação máxima. Achei que este é bem mais entusiasmante e com muito mais fulgor e intensidade do que este. Este vive de uma contextualização histórica muito bem feita, de personagens que nós já conhecemos, de outras que não, mas achei que aquele tinha muito mais fulgor do que este e por isso mesmo só lhe dei um 8 em 10. Tive que interromper o vídeo porque o cartão do telemóvel estava a ficar sem memória e agora então aproveito para rematar aquilo que eu estava a dizer, ou seja, já vos falei de 4 leituras que eu fiz durante o mês de maio, falta-me falar-vos da última que também foi para o meu projeto, a 4ª leitura que eu fiz de literatura espanhola e que fazia parte dos meus planos, e falo-vos de Los Pasos de Ulloa, de Emília Pardo Bazán. Uma obra clássica da literatura espanhola, do final do século XIX. Foi a primeira vez que eu li Emília Pardo Bazán. Tinha muita curiosidade para ler esta autora, porque aquilo muito pouquinho que eu conhecia da vida dela é mesmo muito entusiasmante. É uma autora cuja vida dava verdadeiramente uma obra, uma novela, não telenovela, uma novela, um romance, porque esta mulher foi verdadeiramente um fulgor, um furacão nos finais do século XIX. Aquilo que ela fez em prol das mulheres, em prol da liberdade das mulheres, em prol de poder escrever e poder usufruir desse ofício e tudo um pouco demais. É mesmo uma personagem, uma personalidade que vale a pena conhecer, e eu que sabia muito pouco dela e que fiquei a saber um bocadinho mais, porque esta obra tem uma introdução que dá para conhecer um bocadinho mais sobre a autora, para além de alguns apontamentos sobre a obra. Aquilo que eu fiquei a conhecer dela ainda me deixou mais entusiasmada e eu quero mesmo muito conhecê-la, não só como romancista, como escritora, mas também como pessoa, como mulher dos finais do século XIX e com todos aqueles entraves que nós sabemos que existiam no século XIX, mesmo que já fosse nos finais do século. Isso tudo fez com que eu quisesse muito ler obras dela, e esta foi a primeira que eu comprei, e leva-nos à Galiza, que era basicamente a zona natal de Emília Pardo Bazán. Vamos à Galiza, vamos a uma Galiza muito rural, mas também temos alguns apontamentos aqui na trama que nos leva a Santiago de Compostela. E vamos então a uma zona que eu adoro, que é a Galiza, e vamos não só calcorreando muitos dos espaços da Galícia, que me encanta, mas também vamos acompanhando isso tudo num espanhol do final do século XIX, mesclado com apontamentos da língua galega, e isso para mim é uma das coisas mais interessantes e mais entusiasmantes desta obra. O espanhol do final do século XIX, não é?
com as suas diferenças face ao espanhol atual e que eu utilizo nas minhas aulas, e ao mesmo tempo essa mistura de espanhol do final do século XIX com a língua galega, que aqui está muito presente. Depois, falando da trama em si, nós estamos perante uma obra marcadamente naturalista, marcadamente associada a esse movimento literário do naturalismo, e que faz com que todas as personagens que aqui estão parece que estão marcadas por um destino, e todas elas ou são extremamente más, ou são extremamente desprezíveis, ou são volúveis, ou são muito influenciáveis, ou seja, todas elas têm defeitos. Não é? Defeitos que são, podemos dizer que são herdados geneticamente, ou então que são influência de toda uma contextualização social. Tudo isso é aquilo que encontramos de naturalismo aqui, e obviamente uma associação de comportamentos e atitudes dos seres humanos, uma associação aos animais e à natureza, é isso que vamos encontrando aqui do naturalismo, e eu sempre embirrei com esse movimento literário. Gosto muito do realismo e da crítica social que ele tem, o naturalismo também o faz, mas sempre embirrei com o facto de o naturalismo embrenhar ou atribuir às suas personagens toda esta carga negativa que faz com que, para mim, elas sejam muito estereotipadas, por muito que elas evoluam, não evoluem como eu gostaria que elas evoluíssem, porque estão ali marcadas desde o início, e essa marca faz com que elas sejam algo estereotipadas. E por isso mesmo, esta obra, por muito que ela me tenha entusiasmado pelos espaços, pelas paisagens galegas, pela língua que está aqui do espanhol do século XIX, dos finais do século XIX, misturado com a língua galega, o resto, que é aquilo que também me apaixona imenso, sobretudo as personagens, aquilo que me agarra mais numa leitura, deixou a desejar aqui nesta obra. E por isso mesmo foi um bocadinho uma desilusão. E sendo assim, eu não consigo dar mais do que um 7 em 10. É frustrante, mas sei que também é algo culpa minha, por essa embirrice que eu tenho face ao naturalismo, e poderá isso fazer com que eu, ao continuar a ler Emília Pardo Bazán, nunca fique verdadeiramente satisfeita, ok? A única coisa que me falta dizer sobre esta leitura é que há uma segunda parte desta obra, que se chama La Madre Naturaleza. As obras podem ser lidas individualmente, mas sei que esta está seguida dessa que eu vos falei, e claro que, gostaria de ler essa La Madre Naturaleza para completar esta duologia, digamos assim, e também para ver se esta embirrice continua e se eu dou mais uma oportunidade a Emília Pardo Bazán, que me entusiasma tanto enquanto pessoa, mas que me desiludiu um bocadinho enquanto escritora marcada pelo naturalismo, não o estilo em si, entendem? Pronto, 7 em 10. Falei-vos agora de tudo aquilo que eu li em maio, falta-me falar-vos daquilo que o meu marido leu. Vou falar-vos daquela obra que está enguiçada, que é esta, A Recriação do Mundo, de Luís Corredora. Ele começou a ler esta obra e ainda não a terminou, vocês conseguem perceber onde é que ele está, falta-lhe isto. E esta obra tem um grande problema, pelo menos para o meu marido. A letra é minúscula e a mancha é sempre assim, entendem? Demora imenso tempo a ler uma página só. E ele, já cansado como anda, acabou por não ter, como é que eu ia dizer, a disponibilidade mental para ler isto de fio a pavio. Tem lido, mas tem intercalado esta leitura com outras, porque disse ele mesmo que ler isto de fio a pavio estava a ser demasiado custoso por essas razões que eu vos mencionei. Por isso esta obra ainda está por concluir. As que ele concluiu, sim, foram duas às quais ele deu um 10 em 10. Pronto, por isso vocês veem que são leituras que lhe encheram as medidas. A primeira foi As Nossas Almas na Noite, de Ken Taruf, uma obra que nos foi oferecida pela Paulinha,
E eu ainda não li esta obra, não é? Pronto, como é óbvio, ela caiu agora cá em casa, em maio. E ele já a leu, não é? Porque ele não resiste àquilo que é novidade aqui nas estantes. Já leu e amou, deu-lhe um 10 em 10. Ainda me deixou com mais curiosidade, ou seja, com a curiosidade ainda mais aguçada para ler esta obra, que foi e vem com o símbolo de recomendação da minha Paulinha e que era uma obra que já estava há séculos na minha wishlist. A última obra que ele leu, desculpem lá que está aqui longe, foi o Empréstimo e que faz parte dos meus planos para junho, não sei se lhe vou chegar, e é nada mais nada menos do que o Retrato de Casamento de Maggie O'Farrell. Foi um empréstimo de uma amiga em comum, ele leu-a em maio, terminou-a mesmo no finzinho de maio e amou, e isso faz com que eu, por muito que as opiniões sejam díspares de leitores que já leram o Retrato de Casamento, saber que o meu marido gostou e amou e deu-lhe um 10 em 10, e ele que não vai muito assim em obras que sejam, como é que eu ia dizer, não sei, eu sei que esta, pelo que dizem, não tem assim tanta intensidade como Hamnet, mas ele amou e isso deixa-me assim um bocadinho mais entusiasmada e mais esperançada ou esperançosa de que isto também vai ser para mim e que vai resultar numa leitura fabulosa e estrondosa como eu quero muito que seja. E é isto, falei demasiado, nem sei quantos minutos tem este vídeo, não sei se vocês aguentaram até ao fim, digam-me aí em baixo se aguentaram até ao fim. Ai, para quem estava com muita preguiça, até falei muito, não é? Até falei demasiado se calhar, mas digam-me aí em baixo. Digam o que é que acharam das nossas leituras do mês de maio. Não se esqueçam mais uma vez de me dizer aquilo que leram para o projeto Maio AG Espanhol e também alguma leitura mais que vocês tenham feito em maio e que queiram deixar aí como recomendação. Já sabem que isso é sempre muito bem-vindo para mim e não só para mim. E eu vou agora despedir-me. Está a chegar o sol, não é? Este sol de final de tarde. Vou-me embora. Vou tratar da janta, vou tratar de descansar um bocadinho e vemo-nos num próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!